que vem. Subo ele e ponho ele no YouTube. Bem, vamos lá. A gente acertou, fez o teste, mas não foi não. Então, quem quiser estar com a gente, pode estar aqui no, no Zoom. Bem, vamos lá. Cadê aqui onde eu estava compartilhando? A gente estava falando sobre a questão da gente trabalhar aí no detalhe da palavra. A gente vai aprofundar muito. E vocês vão ver, vocês vão começar a tomar gosto para esse negócio aqui. Daqui a pouco vocês vão estar tão afiados nisso. Vocês vão fazer os próprios estudos de vocês. E a gente vai falar então, né, até o final do ano aí, eu creio, sobre dimensões do corpo. E o corpo ele tem várias dimensões, né? Todo mundo tem clareza aí, né? Por exemplo, você sabia que o nariz é uma dimensão do corpo? Os olhos é outra dimensão, né? Os pés e a gente vai entrar nisso. Só que eu quero começar hoje falando sobre os ossos, né? A gente deu uma pincelada aí, quem acompanha a gente até nas últimas lives falou alguma coisa, e eu falei, ó, na partida de segunda no expositório eu vou entrar, vou aprofundar um pouco nesse lugar. Então vamos avançar aqui. Dimensão dos ossos, a palavra é atsemote. Nós vamos entender o que essa palavra quer dizer e como que a gente pode aprender a partir de agora com ela. Então vamos lá. Vamos já começar definindo aqui o significado e as raízes. A gente tem aí algumas palavras que são interessantes que a gente tem que pegar do original e trabalhar elas dentro desse contexto. Tá? Então, significado e raízes, né? A palavra que a gente tem como verbo é atsan, e o atsan, ele significa o quê? Ser vasto, numeroso, poderoso, forte. Aí a gente tem o substantivo singular, que essa é a palavra que vocês têm que anotar, tá? Que nós vamos falar muito dela, esse estudo. Ele está dividido em duas partes. Eu vou tentar dar a primeira parte para vocês hoje e a segunda parte a semana que vem. É a palavra etsen, que é um substantivo singular. E a palavra etsen, ela vai falar de osso, de corpo por extensão. Ou seja, ela também tem a mesma ideia de essência, substância, algo inerente a si mesmo. E aí a gente tem a palavra, que é a dimensão que nós estamos pegando aqui, atsemote, que é o plural disso. Por quê? Nosso corpo, ele é feito de um osso só? Não, é vários ossos. Então, por isso, atsemote, tá? E a gente tem betsen. E betsen, qual que é a tradução dessa palavra, né? É, de fato, na realidade, na verdade, em essência, basicamente, é isso. Tá? Então a gente tem o verbo, o substantivo, o plural feminino e a gente tem aí a betsen. E aí, olha só que interessante, vamos entrar já com a gematria. Eu vou deixar um pouco mais assim, mastigado para vocês entenderem. A gente tem um adjetivo dessa palavra, que é a palavra atsun, aqui em cima, tá? Pra vocês acompanharem. E na palavra tsum, a gente tem a ideia de quê? De forte, de poderoso, numeroso, fechado. Ou seja, nós temos o conjunto aí de ossos, né? Músculos e tendões. E aí, quando a gente aprofunda, lembra da gematria, lembra da matemática que eu falei para vocês semana passada? Eu falei, pessoal, a gente vai começar a ver a matemática desse lugar. Quando a gente pega essa palavra atsum, a gente pega as palavras e a gente faz a gematria dela, a gente tem a palavra, o número de soma, né, a soma dela, de 206. E é muito interessante. E aqui está o detalhe. 206 é o número que a gente tem de ossos no corpo. Olha que interessante. Então, a gente tem a palavra Atsum, que é um adjetivo, que vai dizer, olha, Atsum, a pessoa é forte, a pessoa é poderosa, ela é numerosa, né? Ela está fechada. E aí a gente tem o sentido de músculos e tendões. Então, uma pessoa que está dentro desse adjetivo, desse lugar de Atsum, a gente tem uma pessoa que tem 206 ossos no corpo e que ela é completa. Ela tem, né, todo esse conjunto funcional na vida dela, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre o que são os ossos. Daqui a pouco a gente entra na pegada que vocês querem, tá, pessoal? Olha só. O osso, ele é a parte estrutural do corpo. Ele é aquilo que sustenta, que dá forma a uma pessoa, né?
que protege os órgãos, né? Se você olhar para a caixa torácica sua, as costelas, elas meio que abraçam o seu coração, o seu pulmão, né? E protege ali. Então você tem esses órgãos que permite, né, movimentos, e aí é interessante a gente entender essa dimensão. E aí a gente tem algumas coisas muito interessantes dos ossos. Medula óssea. Medula óssea, a gente tem definição aí, a gente sabe que é a parte responsável por produzir grande parte do sangue, tá? E isso vai acontecer em que lugar, pessoal? Nos ossos, tá? Então, a gente daqui a pouco vai falar do texto bíblico. A gente tem o que que gera vida em nós? É o sangue? Não, é o osso. Porque o sangue só é produzido a partir do osso. Se não tiver o osso, ele não tem o ambiente para poder fazer isso. E aí a gente tem medula vermelha. A gente tá vendo aqui, ó, fizemos um corte aqui de um osso, tá vendo a figurinha? Olha o que que a gente tem nessa parte vermelha aí. Nós temos hemácias. O que que a hemácia ajuda em quê, André? Ela é responsável pela oxigenação, pela energia que você tem. A gente tem os leucócitos, que é a defesa, as plaquetas, que é a cicatrização. Então você cai, raspa, rala um joelho, uma mão, você tem plaquetas que vão começar, vai produzir aquela casca, lembra? O sangue fica aquela casca, aí a partir daquela casca vai secando, vai caindo, e vai voltando a pele, vai puxando tudo de novo. Fica ali uma cicatriz, fica de repente uma marca, mas você se regenera. Não é assim? Olha que coisa linda. A gente só está pegando aqui um pouco de ideia medicinal para a gente entender. A gente tem a medula amarela, que é essa parte aqui, que viu, pessoal, na gente aí que já passou dos 40, é o que sobrou para nós. A gente está dentro dessa pegada aqui. E aí a gente tem as cartilagens, os músculos, aquilo que armazena gordura. E aí em nós, adultos, né, diferente das crianças aí, os ossos que a gente tem mais concentração de sangue, produção de sangue, estão justo na espinha vertebral, nas costelas, na pelvis, no crânio e no externo, tá? Tem alguns dados que a gente colocou aqui científico, nem vou comentar, não, mas vamos comentar. Em relação à produção diária de um adulto de 80 quilos, a gente tem aí esse adulto por dia gerando 200 bilhões de glóbulos vermelhos, né? 80 bilhões de glóbulos brancos e 200 bilhões de plaquetas. Pessoal, vou até descompartilhar aqui, olhar para vocês, que a gente vai começando a dar informação para vocês. E aí eu pergunto para você, você então é uma usina, né? Já parou para pensar que você é uma usina, você carrega uma usina. Imagine uma usina hidrelétrica que tem ali a barragem, aí vai, abre as comportas, começa a cair aquela água, vai gerando ali as turbinas, a eletricidade, a força, armazena. Olha o que a gente tem aqui nessa ideia de dimensão de ossos, como que a gente é formado, como que a gente pode olhar e ser grato, né? Você já foi grato hoje por alguma coisa, pelo divino, pelo eterno, pelo Pai? Da sua vida, porque assim, você tá aí e a Neuvira tá comendo um doce ali, tá fazendo a gente passar raiva, fome, né? E tá lá, ó, tá produzindo mais energia ainda. Daqui a pouco esse doce vai gerar mais energia para ela. Então, ou seja, e tudo isso a gente não paga, a gente tem funcionalidade, a gente tem acontecendo. Fala, Neuvira. Que é saudável, sem açúcar. Aí, ó, tá vendo? Sem açúcar, só cuidando do É, corpo aí, né? uma coisa Então, nesse lugar, a gente entende que a gente carrega uma usina hidrelétrica, né? Quando a gente olha para esse lugar dos ossos. Até aqui tranquilo, né? Vamos avançar. Ah, falar um pouquinho mais aqui, ó. Olha que interessante isso daqui, ó. Quando a gente olha para esse lugar, a gente está falando que isso vai além de sangue em si. Ah, tem o sangue, né? Mas vamos aprofundar um pouco mais aqui. Essa parte que vocês não curtem muito, que é a parte mais técnica. Daqui a pouco a gente aprofunda mais esse negócio e linka com a espiritualidade. A medula óssea, ela é uma grande fonte de células troncos, né? Ao contrário das demais células troncos, ela não tem uma especialização, né? Por exemplo, a medula óssea ela pode é, ser trabalhada para ser fígado, coração, músculo, ou seja, ela tem um potencial de tornar-se em outras células. É isso que eu quero deixar claro aqui para você. Então, você tem
aqui o que a gente falou lá atrás, né? A célula-tronco, os neurônios, isso aqui a gente já falou algumas vezes aí quando a gente entrou em neurociência. As hemácias, né? Eu vou entrar aqui só naquilo que vocês lembram. Células cardíacas, lipídios. Ou seja, nos embriões, as células troncos, elas podem transformar em qualquer outra célula. Já nos adultos, ela tem uma limitação desse potencial. Agora, o que que acontece? A função dela é replicar-se, gerando outras células, novas células tronco e trazer renovação, reparação das células do tecido sempre que for preciso, tá? Avançando um pouco, a gente conclui então a um pouco aqui para a gente entrar na parte espiritual. Que os ossos são o quê? São geradores de vida, tá? Mas eles também são o quê? Portadores de vida potencial. Então, eu brinquei com vocês aí, eu já tinha colocado aqui, ó. Você tem uma usina de produção, né? Os ossos são isso, é uma grande usina. Por quê? Porque a partir deles a gente tem ali a produção do sangue. Dentro deles são produzidos elementos essenciais à vida e ao funcionamento, né, desse organismo, desse André que está aqui falando com vocês. E aí a gente tem na Torá, Levíticos 17:11, que foi a pergunta que eu terminei a aula da semana passada, que eu falo justamente o quê? Que a vida da carne está no sangue. E a vida do sangue está onde? Está nos ossos. Então, quando a gente começa a olhar para a visão de Ezequiel 47, ele está vendo aquele vale de ossos secos, aquele vale de ossos secos que para talvez muita gente seria uma coisa muito ruim, nossa, um vale de ossos seco era o potencial de vida que tinha ali. Porque se não tivesse osso seco, não ia ter como produzir sangue. Então, se a vida do sangue está no osso, a gente entende que isso é um lugar de muito potencial. E aí eu coloquei uma frase aí para vocês entenderem, que além dele abrigar tudo isso, né, a gente tem um enorme potencial de cura através da célula tronco. É por isso que ali é pego, é separado, justamente por conta desse lugar. Vamos um pouquinho para frente. E aí a gente vai entrar um pouco aqui na essência, né? Vamos falar um pouco de essência, ah, os ossos como essência do ser humano. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Vira e mexe, a gente volta nesses capítulos, né? Gênesis 1 e Gênesis 2. Mas vamos entender isso aqui do ponto de vista que a gente precisa olhar hoje. Vamos espelhar para esse olhar. Gênesis 2, 23, então, diz assim: Então disse o homem, esta agora é Etsen, Miatsamai. Ou seja, ele está dizendo assim: esta agora é a osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada Ishá. Ishá é mulher. Portanto, porquanto do Ishi é homem, foi tomada. Gênesis 2:23. E aí a gente vai olhar um pouco para Eva. O que aconteceu com Eva? Eva, ela não foi simplesmente dos ossos de Adão, mas ela foi da essência de Adão formada. Ou seja, Deus tirou da essência algo muito intrínseco, muito particular, muito único a ele. Se Adão foi feito do pó, Eva não foi feita do pó. Né? O que, que Deus fez? Deus caiu lá, deu uma geral no Adão, ele apagou, anestesia geral, ele apagou, aí ele foi lá, pegou onde que tinha um lugar, nós já falamos isso, lugar melhor para pegar célula tronco, costela, pegou uma costela dele, né? E trouxe. E quando Adão vê Eva, olha o que ele está falando. É osso dos meus ossos. Ele está falando o seguinte: ela foi feita a partir de uma estrutura, de um código genético meu. Adão foi feito do pó, Eva não. Então a gente começa a entender que existe uma essência aqui. Então, ou seja, esse DNA de Adão, ele vai mostrar que tem essa estrutura, esse seu código genético, e essa sequência de combinação entre essas bases, né, que é a figurinha do lado aqui, ó, as bases nitrogenadas, que é aquela famosa figura do DNA, né, que a gente tem aí, o que é a representação do DNA? É essa espiral aqui, né, que vai mostrando aqui, e é uma estrutura de base nitrogenada, que são responsáveis pela característica de cada ser vivo, tá? Até aqui tá tranquilo, pessoal? Vocês estão acompanhando? Tá fácil aí, tá dando pra ligar, né? Então, tranquilo. Vamos para frente. Aí a gente continua falando um pouco sobre a essência,
Só que aqui a gente precisa entender o seguinte: Gênesis 2:20. O homem deu nome a todos os rebanhos, às aves do céu e a todas as feras, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. E é interessante aqui que Adão, ele estava dando, né, dando nome aos animais. Lembra que Deus falou isso para Adão? Você, Adão, agora você organiza esse negócio, essa parada aí. E quando a gente estuda o hebraico, a gente vai entender que o hebraico, lembra que eu falei semana passada no tetagrama? Eu falei, ó, você tem numa palavra, numa letra do hebraico, um número, você tem uma figura e você tem uma palavra que diz. Então, quando Adão ele dava um nome para o animal, ele estava dando, mostrando, ó, esse animal ele recebeu esse nome porque essa é a essência dele. Então, Adão precisou conhecer a essência de cada animal, as características desse animal, o comportamento, as inclinações, e aí ele começa a nomear. Por que que é importante a gente estudar isso e a gente entender isso aqui? Porque isso aqui vai mudar a nossa linha de raciocínio. Se a gente entende que cada palavra carrega, né, do hebraico uma natureza daquilo que ela representa, então a gente tem que olhar o que que é uma essência. E aí a gente tem que olhar para o corpo humano e entender a essência do corpo humano. Porque no nível físico, outro ser humano pode ser como ele. Agora, a gente é dotado de quê? De algo que os animais não têm, que é o nível emocional e o nível espiritual. A gente é dotado de inteligência, que é a famosa Neshama, ou seja, a partícula divina. Lembra que ele soprou nas narinas do homem essa partícula? E ele não achava alguém que pudesse ser uma companhia. Então, quando ele vê Eva, ele está dizendo assim: ela é a minha essência, ela é osso do meu osso. Ela é alguém semelhante comigo. Entendeu? Então, ou seja, a gente começa a ver que Adão está falando de osso, mas ele está falando também de uma coisa que a gente carrega, que é a essência espiritual, emocional, que não é só físico nesse lugar. E aí, eu quero trazer para vocês aqui, porque essa parte é muito legal. Gênesis 2:23, ele diz assim: Então disse o homem: Esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada Ishá, porquanto do Ish, do homem, foi formado. E eu que trouxe aqui, separei aqui para vocês os nomes de Adão e Eva, né? Homem, Ish, e Eva, mulher, Ishá. Olha as palavras que se repetem, né? Então, o homem foi formado primeiro, ele tem essas palavras, essas letras aqui do hebraico, e a gente tem essa repetição em Eva, né? Então, dá para se dizer que Ishá foi tomada de Ish. Agora, é interessante porque quando a gente tem um salmo, que eu não pus aqui o salmo que é, mas depois eu mando para vocês, que é o salmo, se não me engano, é o 30:12, é uma coisa assim, não lembro agora. E agora eu não vou procurar aqui nas minhas anotações, não. Que diz assim: Cantai Elohim, salmodiai o seu nome, exaltai aquele que cavalga nas nuvens. Yau é o seu nome, exultai, pois na presença dele. Quando você vê as palavras que sobra, tanto de Ish, o homem, como de Ishá, a mulher, você tem duas palavras. Tá vendo que eu destaquei em amarelo para vocês fazerem a conexão? Vocês têm essas duas palavras que formam a palavra Yau. Yau, que é o nome de Deus. É a derivação de Yahweh. Aqui é o nome de Deus, ó. Yahweh. Quando você vê que na palavra homem sobra uma palavra e na palavra mulher sobra outra, você tem o próprio Deus. E aqui a gente comprova através do hebraico que é a essência, a fagulha, o sopro que está em mim, que está em você, tanto homem como mulher. Então, isso aqui é para a gente visualizar como que a gente pode, a partir dos ossos, entender que a essência do Criador está em nós, tá? Mas vamos para frente, vamos caminhar aí. Já li Gênesis 2:21, já falei, mas vamos repetir aqui. Então Yahweh, Elohim, fez cair um pesado sono sobre Adão, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que ele havia tirado do homem, Elohim, Yahweh Elohim, né? Ele construiu uma mulher e levou até ele. A palavra que Yahweh bem, ela tem a ideia de banar. A palavra não quando ele fala haja, né?
Ele usa a palavra maná é construção. Quando Deus cria Adão, ele faz do nada. Ele pega lá e começa a modelar Adão, faz o bonequinho, sopra e ele vira uma alma vivente. Já Eva não, ele vai construir algo a partir das partes originais, né? Então a gente tem no texto aqui um pesado sono, ele deu uma anestesia no Adão, ele tirou uma das costelas, retirou o DNA da célula tronco presente na medula óssea da costela. O DNA aqui a gente tem a essência do ser humano, aquilo que diferencia a gente de todos os demais. Então, cada um aqui tem um DNA. Aí a gente tem a ideia das células tronco, como eu já falei, que pode diferenciar em diversos outros tipos de célula. É importante vocês pegar isso. E a gente vai para frente. Aí a gente tem que falar um pouco. A gente já está falando do osso físico, a gente está falando da essência, dos ossos, e aí a gente tem que falar um pouco da alma, para vocês entenderem. E eu separei alguns textos aqui, ó. O Êxodo 13:19, quando o povo sai do Egito. Moisés, ele leva consigo quem? Os ossos de José. Lembra que José deu ordem aos ossos dele? Falou assim: quando vocês saem do Egito, vocês levam os meus ossos. Pois havia feito o quê? Que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Elohi certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, vocês levam os meus ossos daqui. O que que Moisés está levando? Moisés levou consigo também o quê? A essência de Moisés, de José. Né? Por quê? Ele foi um homem forte, ele foi um homem paciente, ele foi um homem humilde que passou por vários desafios. E aí, essa essência foi fundamental para que ele liderasse ali naquele momento no Egito. Lembra que o faraó deu ordem e falou: não, você é o segundo depois de mim aqui. Né? E nesse mesmo espírito, conduzido também milhares à terra prometida. Então, quando a gente está vendo o caixão de José indo ali com o povo, a gente está vendo o quê? Olha, existe uma essência indo aqui. E agora está indo para a terra prometida. Então, só para vocês entenderem como que é essa essência da alma e o que acontece nesse lugar. Deixa eu descompartilhar um pouco aqui, só para a gente. Tranquilo, Salmo 68. Obrigado, Vete. 68, 4 a 10. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Eu na correria esqueci de pôr a referência. Mas aí a gente já tem essa situação. Tranquilo até aqui? Podemos seguir? Vocês estão acompanhando? Tá tranquilo aí? Tá pegando? Então tá bom. Daqui a pouco. Por que que eu tô voltando um pouco nesse lugar para vocês entenderem onde a gente vai chegar? Tá? Se eu não fizer essa construção, vocês não vão entender. Só assim, você tá louco. Porque nós vamos chegar em Jacó. Nós estamos falando tudo isso para falar de Jacó. Tá? E aí a gente entende um pouco esse lugar. Então, como vocês estão aí pegando, a gente vai avançar. E aí a gente tem aqui o PARDS. Lembra do método PARDS? Que é o método de estudo, de revelação? Olha só, até agora a gente ficou aqui no Pachat. Pachat é a primeiro nível, é o simples. É a pele. Você tá vendo aqui a pele. Nós falamos até agora de pele e de músculos, tá? Falamos do REMS, ou seja, que é a dica, né? A gente tem a dica ali daquilo que tá se falando. É um grau também de revelação, de busca, de estudo, e é os músculos. Mas a partir de agora nós vamos entrar aqui nos nervos e nos ossos, ou seja, nós vamos entrar no drash. O drash já é uma procura, você entra numa profundidade de procurar, eu quero entender o que está acontecendo. Então nós vamos começar a conectar, fazer um paralelo. E a gente vai entrar no segredo, que é o nível SOD de revelação. Aí sim a gente entra nos ossos e faz valer aquilo que a gente está procurando. Tá? Vamos para frente. A vida a partir dos ossos. Capítulo 37 de Ezequiel, a visão dos ossos secos, né? O que a gente não viu naquele lugar de Ezequiel? A vida e a ressurreição a partir dos ossos. Era um vale. O profeta recebe a ordem de Deus e fala assim: e aí, poderão viver esses ossos? Né? Ele tem aquela visão e ele profetiza para aqueles ossos naquele vale. E eles começam a se ajuntar, começam a criar os tendões, as peles, a carne, né, sobre eles. E eles são preenchidos de ruach, Aruach HaKodesh, né? Ou seja, eles voltam à vida. Ezequiel 37:12 diz assim: Eu abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Ezequiel 37:14.
Porém, em vós o meu espírito, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou Yahweh. E eu falei, e eu cumprirei, diz Yahweh. Presta atenção, parar aqui agora, porque agora a gente joga fogo no parquinho. Todo mundo aqui acredita na ressurreição? Ou tem gente que acredita talvez na encarnação, na reencarnação? Na encarnação até a gente tem que acreditar sim. A gente encarnou, né? Mas e aí, a ressurreição? Enquanto vocês vão falando, tem sim, ressurreição, sim. Deixa eu ver a pergunta da Vivi aqui. A Vivi tem uma pergunta aqui, vamos lá. Tem uma parte que Satanás quer o corpo de Moisés. Tem a ver com a questão do osso? Lógico que tem. Nós vamos entender que. Eu não separei esse texto, Vivi, mas a gente vai entender daqui a pouco a questão da quebra de osso, tá? O que que isso acontece? Por que que Deus se interessa tanto com o osso? E a gente não entende essa dimensão, a gente perde essa dimensão, mas não permitiu. Agora, tem um detalhe mais agravante, tá, Vi? No lugar de Moisés ali, por que que Satanás queria os ossos, o corpo, né? Por conta de uma idolatria. Ele queria, provocar uma idolatria naquele lugar ali. Todas as vezes que se, se aparecer alguém muito forte, veja que eles procuram tentar fazer desse alguém uma aparência de Deus. E não é, porque Deus sempre se manifestava através do fogo, através do trovão, coisas que não são tangíveis da gente pegar e poder falar assim, não, isso aqui é isso aqui. Não, não é, não dá para ser. Então, tem também esse conotativo, né? Mas vamos lá. E a cremação, André? Como fica, né? Do pó veio ao pó voltou. Eu tava aqui com a avó, a mãe do meu sogro, e ela foi cremada, né? Quer dizer, foi exumada, já morreu há uns 10 anos. E aí foi até interessante que ele foi hoje lá para a cidade onde ela nasceu, que ele foi levar as cinzas dela. E aí eu peguei ela ontem, num pacote, num saco. Pessoal, acho que não dava 1 quilo, sabe? Dava 1 quilo de pó. E eu fiquei olhando para aquilo ali, tava estudando um pouco dessa aula, tava olhando para aquele negócio, eu falei assim, cara, a gente, né, veio do pó e ao pó a gente vai tornar. E aí tinha uma caixinha bonitinha, tava na caixinha bonitinha, tudo tal, né? Mas nesse lugar. Agora, presta atenção numa coisa que a pergunta da Fabrícia é muito interessante. Nesse lugar da cremação, a questão da regeneração, a questão da gente voltar através da ressurreição, e é importante a gente falar isso porque nós estamos falando isso, porque quando eu coloquei para vocês aqui o texto de Ezequiel, você tem que entender esse texto de que maneira? Coloquei aqui, ó, lembra que 37, 12 e 14. Deus está falando para o povo de Israel, que somos nós vamos entender um pouco disso aí na próxima aula. Ele está dizendo assim: eu vou abrir a sepultura de vocês e eu vou fazer vocês sair delas. E vou levar vocês para a terra de Israel. E ele depois fala assim: olha, eu vou pôr o meu espírito em vocês. E vocês vão viver. Então, ou seja, a gente tem a vida e a ressurreição a partir dos ossos. Tá? E o poder de regeneração a gente tem mostrado através da célula-tronco, mas isso de maneira espiritual, dizendo o seguinte: o espírito vai fazer esse negócio. Então, se a gente morre antes de Jesus voltar, a gente tem a clareza, a paz e a esperança, a fé, né, de que ele vai voltar. E aí, só colocando isso aqui, Fabrícia, uma coisa que a gente leva para a nossa morte é a fé, tá? Você pode morrer sem nada, só não morre sem a fé. Alguém tem dúvida disso? Tem clareza disso? André, mas eu vou poder levar aquela bolsa da Louis Vuitton? Não, isso acho que não vai dar, não. Se você levar, pode correr alguém de lá, pegar, abrir o caixão e ainda roubar a sua bolsa de lá de dentro. Posso levar uma joia? Não. Ouro? Não. Mas eu posso levar o quê? Você pode levar a fé. A fé você pode levar. Porque o apóstolo Paulo falou o quê lá? Ele falou assim: ó, eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se você pensar em Lázaro, lembra Lázaro? Lázaro estava lá já morto, enrolado, enfaixado, e Jesus falou o que para ele? O Machia falou o que para ele? Vem para fora, Lázaro.
que despertou nele? A Neshama, ou seja, a fé que produziu aquilo. Então, nesse lugar, é interessante do osso, né? Independente, mas foi cremado. Eu joguei as cinzas lá no mar. A Bíblia fala, tem um texto em Apocalipse que diz que o mar vai devolver os seus mortos. Então, a gente entende, e a gente entende essa dimensão dos ossos. Vamos aqui para frente. Então, a gente entendeu a vida e a ressurreição. Indo um pouquinho para frente, a gente falando de vida e ressurreição dos ossos, a gente tem o texto que mostra a ressurreição acontecendo a partir dos ossos, né? Aquilo acontecendo ali nos ossos. A gente tem algumas midrash, tá? O que que é uma midrash, pessoal? Uma midrash são textos rabínicos, escritos rabínicos, que fala sobre um osso em particular, tá? Isso é uma midrash, ou seja, é um entendimento a partir da Bíblia, da Torá, dos profetas, onde que se dá a ressurreição? E essa talvez é uma pergunta de todo mundo, André, como que vai ser esse negócio? Porque lá em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala assim, um mistério vos digo, que o corruptível vai ser revestido do incorruptível e vai acontecer e nós todos vamos nos encontrar, né? Primeiro nós, que se a gente tiver passado pela experiência da morte, nós vamos ressuscitar primeiro antes da igreja que vai ser arrebatada, que estiver viva no momento que Jesus voltar. Então, ele fala assim, olha, vai acontecer um mistério ali. Como que isso se dá? Vamos entender. E aí, é importante a gente entender aqui o osso da ressurreição. Nessa ideia da Midrash, desses escritos rabínicos, o que eles entendem na tradição judaica, né? E isso é só estou trazendo para brilhantar a ideia de vocês. Porque tem uma pegada que a gente pode olhar para os Salmos e entender isso de maneira a ficar claro para nós. Eles dizem o seguinte: existe um osso que é indestrutível, o osso da ressurreição. Salmo 34, 21. Ele guarda todos os seus ossos e nem sequer um deles se quebra. Mas também, em alguns escritos originais, a ideia é que um deles não se quebra. É o que eles vão trazer para esse lugar. E aí a gente tem aqui esse osso que o nome dele é luz, tá? Ele fica no topo cervical da coluna. Aqui, aquele osso que começa na nossa coluna, que está ligado com a cabeça, tá? Que ele está ali naquela estrutura. Seria a C1, a vértebra 1, a primeira vértebra, tá? Que ele tem um nome, o nome dele no hebraico é luz. Pega essa informação que daqui a pouco nós vamos entender isso aqui. E aí a gente tem o tefilim. O que é o tefilim? O tefilim é justamente, se você já viu o judeu, muitas vezes já viu o judeu com essas coisas aqui, ó, tá vendo? Esse negócio na cabeça aqui e esse negócio aqui amarrado. Aqui ele tem a lei, a Torá, né? Toda resumida aqui. E aí a amarração dele é justamente aqui na base, onde fecha essa amarração aqui, justamente nesse osso luz. Por que eles fazem isso? Por causa de uma lei na Torá, Êxodo 13:6, que diz assim: também atarás essas palavras por sinal na tua mão e te serão por frontais aos teus olhos. Por isso que ele coloca em cima, aqui na testa, e ele amarra também isso aqui, fica aqui nessa parte, a Torá, amarra na mão. Porque Yahweh com mão forte vos tirou do Egito. Então, eles fazem isso em sinal de uma lembrança daquilo que Deus fez quando tirou eles de dentro do Egito. Você pega a minha lei e guarda ela na cabeça. Acho que tem um sentido também espiritual, né? A gente ter força, né, do braço para sustentar a lei que Deus nos dá e a gente pensar também na nossa mente, aqui, mente, cérebro, em relação àquilo que a palavra de Deus representa para nós. Então, essa Midrash, ela tem esse parecer. É interessante isso. Agora, a gente também tem uma outra pegada, né? Que é o cóccix, o osso do cóccix, que é o último osso aqui da parte da coluna, né? E a gente tem aí também essa ideia que esse talvez seja o osso da ressurreição. O que a gente precisa entender no osso da ressurreição? É a conexão que ele faz, tá? A palavra luz, ela também é traduzida como amêndoa, tá? Aí só voltar aqui para vocês entenderem aqui, ó.
Porque quando ele mostra esse osso, ele tem um formato de amêndoa, só para vocês entenderem, tá? E o do Cox também, ele lembra também essa ideia, né? Um formato no sentido disso. E aí, olha só, é possível que esse osso tenha recebido esse nome devido aos formatos que ele tem com a amêndoa. É engraçado que Luz também é o nome antigo de Bet-El, que é Betel, a casa de Deus, tá? Também tem a mesmo significado. Então a palavra luz, lembra que Jacó ele mudou, lembra? Era luz, chamava luz a cidade lá onde ele dormiu, e aí ele falou assim: agora não vai ser mais luz, agora vai ser Betel. Então, a gente tem aí a palavra shaked, que é o substantivo de amêndoa, e a palavra shakad, que é o verbo observar, acordar. Vai vendo as relações que tem nesse lugar. Por quê? Porque a amendoeira, ela é a primeira árvore a despertar após o inverno. Então, quando você olha para uma amendoeira, ela é a primeira que ressuscita. Você vai vendo como que esse lugar vai conectando um com o outro, um lugar vai chegando ao outro, e aí a gente vê nesse lugar como que a palavra no detalhe vai mostrando e vai conectando para a gente entender esse lugar, tá? Olha uma coisa interessante aqui correlacionada, Números 17:8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, havia brotado. E tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Agora, essa vara que estava lá dentro do tabernáculo, ela não estava plantada em lugar nenhum. Então, Deus começa a trabalhar através desse lugar para mostrar como que isso é interessante. Vamos um pouco mais para frente aqui, ó. A amêndoa, é, ela tem a característica, né, do álamo, né, galhos verdes de álamo. Ah, e aí, nela, a gente tem o destacado, né, um lugar que acontece uma única vez, que é Gênesis 30, 37 a 39. Que acontece? O Jacó, ele fez o quê? Ele pegou alguns galhos de álamo, de amendoeira, é a única ocorrência que acontece que faz essa correlação do que a gente está tentando ligar aqui para vocês entenderem. Pegou platano, e que seria uma castanheira, e descascou as varas, né, em riscas brancas, e descobriu o branco que nelas havia, né? E colocou essas varas descascadas na frente dos rebanhos, nos coxos onde eles bebiam e concebiam quando vinham beber. E o rebanho começou a cruzar diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Eu vou falar um pouco mais calma disso aqui para vocês entenderem, tá? Então, só para vocês entenderem. Por que eu peguei a amendoeira aqui? Porque é o único registro que usa a palavra luz no original, uma ocorrência única nas escrituras. Só para vocês entenderem, porque nós estamos falando de osso, tá? Então vamos lá. Deixa eu descompartilhar aqui e fazer uma recapitulação de Jacó. Lembra que Jacó, ele fugiu do irmão, a pedido da mãe dele, foi para casa do tio dele, Labão. E lá na casa do tio dele, antes dele chegar na casa do tio dele, ele chega nesse lugar que era chamado Luz, ele dorme ali, ele passa a noite ali, e ele tem um sonho. Ele sonha com uma escada que começava na terra e ia até o céu. Anjos subiam, anjos desciam. E lá de cima ele viu o Yahweh falando com ele. Falou assim: ó, eu sou o Deus de Abraão, seu avô. Eu sou o Deus de Isaac, seu pai. E eu vou fazer as promessas que eu fiz para eles na sua vida também. E aí ele refaz todas as promessas: que ele ia ser uma grande nação, que era para ele contar a areia do mar, as estrelas do céu. Aonde ele pusesse a planta do pé dele, ele daria aquela terra por herança. E Jacó acorda, né, com aquele negócio. Ele toma a primeira atitude, é mudar o nome do lugar. Ele muda de Luz para Betel. Olha só que, pum, ele faz esse lugar, né? Ele muda, não, agora isso aqui é Betel. E aí ele chega na casa lá do Labão, que era o tio dele lá. E ele começa a trabalhar para Labão. Rapidamente ele gosta de uma das filhas de Labão, uma prima dele, chamada Raquel, e ele faz uma proposta pro sogro dele. Fala assim, ó, eu vou trabalhar 7 anos e você vai me dar sua filha em casamento. E Labão falou, tudo bem, tá tranquilo, trabalhar aí 7 anos. Trabalhou 7 anos, quando ele vai casar, o sogro dele dá um golpe nele. Em vez dele dar a mulher, que era Raquel, ele dá a mais velha, chamada Lia.
E aí o Jacó no outro dia falou: não, calma aí, você errou, cara. Eu trabalhei pela Águia. Não, ele falou: não, não posso dar a mais nova para você. Você tem que pegar a primeira mais velha. Aí ele vai, trabalha mais 7 anos, 14 anos ao todo, para ficar com Raquel. E aí, o Labão, ele é um cara muito, assim, desculpa a expressão da palavra, sacana, sabe? Ele mudou o salário de Jacó várias vezes, mais de 10 vezes ele muda o salário, ele faz para o cara ficar ali. E o Jacó, ele já estava captando o segredo e a mensagem. Ele faz uma proposta pro Labão. Ele fala assim: ó, faz o seguinte, você tem rebanho, eu cuido dos rebanhos, então vamos fazer o seguinte: eu fico com as malhadas, as salpicadas e as listradas. E você fica com o rebanho que é branco, tá bom? Aí valia mais as ovelhas brancas. O Labão falou: tudo bem, tá tranquilo. Só que o Jacó ele não sabia que Jacó tinha tido uma revelação sobre esse lugar. E aí, o que, que o Jacó faz? Ele pega e ele começa a trazer o rebanho branco, tá? Para tomar água e ele separa essas árvores, algumas varas dessas árvores e descasca ela, tá? E coloca na frente quando o rebanho vinha tomar água. Ah, André, o Jacó ele sabia de alquimia, ele sabia de magia, ele fez uma macumba. O que ele fez nesse negócio aí? Fez nada disso, tá, pessoal? Vocês vão ver que ele só entendeu o que era osso, ele só entendeu o que era genética, ele entendeu o que era epigenética e ele atua dessa maneira, tá? E eu vou mostrar isso para vocês. Vamos lá, vamos aprofundar mais aqui. Então vamos lá. O que o Jacó ele vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer, o texto está aqui, ó, Gênesis 30, 37 a 39. O Jacó, ele vai fazer a seguinte coisa: ele vai pegar, vai fundir algumas ideias. Então ele pega árvores, cordeiros, cabritos e ele começa a fazer esse negócio. A primeira que ele pega é o álamo. O álamo, que no hebraico é livni, ele tem algumas difusões aqui, né? Ele é chamado por Lavan, né? E ele também tem o mesmo nome do sogro dele, Labão, né? O que que acontece? No caso aqui, Lavan, ele é na fabricação de tijolos. Mas aqui tá a folha, ó. A folha na frente é verde e nas costas ela é branca. E aqui tá a árvore, tá vendo? Ela é meio que, assim, listrada, né? Dá uma ideia de listra, de malhado, nesse lugar. O que que ele fez? Ele descascou e colocou o rebanho para beber água na hora que vinha ali se produzir. Olha o resultado que ele chegou. É interessante que quando você pega a palavra salpicada, né, que é necudim, e aí a gente também tem necudote. O que que é necudote? Necudote são esses pontinhos aqui, tá vendo da palavra? É como se fosse a acentuação do hebraico. É, olha como que saiu, começou a sair os cabritos. Com esses pontinhos. Eles começaram a sair salpicados. Quando você olha para o álamo e você olha para o carneirinho, você fala assim: rapaz, alguma coisa aconteceu aqui, hein? Tá? Ele fez isso só? Não. Ele também pegou a amendoeira, que é a luz, lembra? A palavra luz. Aqui tá o tronco da amendoeira. Quando você olha para. Desculpa as mulheres, tá, pessoal? Vou entrar no intimidade de vocês aqui, mas também diz a lenda que homem também tem isso. Quando você olha para essa imagem aqui, não parece celulite, pessoal? Né? Parece um pouco assim, tudo, né? Muito nesse sentido aí. Mulher tem celulite, tem homem que também tem celulite, tá? Já me falaram isso aí, eu não sou muito expert da área. O que que ele fez? Essa aqui é a amendoeira, tá? Que tem essa pegada. Olha como que saiu as ovelhinhas, os cabritinhos. Saiu desse. Agora, por que que saiu desse jeito? Porque a gente tem na palavra listadas acudim. Acudim ela deriva de acade. Acade significa amarrar e aquedade, amarração. O que que aconteceu? Aquedade é uma palavra muito presente na vida de Jacó por conta do pai dele. Quem era o pai de Isaac? Pessoal, vocês estão muito calados. Deixa eu parar aqui agora e falar com vocês. Quem era o pai de Jacó? Abre aí. Primeiro que
Fala aí para mim. Isaac. Elvira, muito bem. Isaac. Abraão, Abraão? pai? Quem dá mais? Hã? Isaac, Abraão, Isaac? Isaac e Jacó. Tem é certeza que Isaac, é Isaac. não era Noel, pai de Isaac, Jacó? André, é Não, é Isaac, Isaac. Tem é Isaac. certeza, Eu, pessoal? eu sei porque a Claro que é. descendência da minha família veio assim também. Meu avô Abraão teve um filho Isaac, que teve dois filhos Jacó, então não tem Rapaz, dúvida. família profética. Eu Mas faço vamos lá. parte disso Olha aí. só. Para quem falou que era Abraão, não, errou, né? É Isaac. O Abraão Isaac é era o pai de pai Isaac. É. de Jacó. Acontece um episódio na vida de Isaac, presta atenção nisso, que vai levar esse nome de Aquedade, tá? Onde? Lembra que Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, é o seguinte, eu quero que você ofereça seu filho em sacrifício para mim. Você lembra desse texto? Aí Abraão sai, ele vai até um lugar chamado Monte Moriá, que também é o mesmo lugar que tem o nome de chamado Betel, tá? Só para vocês entenderem, é o mesmo lugar. Monte Moriá e Betel é o mesmo lugar. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês de onde que é esse lugar. E ele acha uma montanha ali e Deus fala assim: agora você sobe. Aí o Isaac tá com ele e fala assim: pai, aqui tem a lenha, tem o cutelo, mas cadê o cordeiro? E detalhe, tá, pessoal? Isaac não era uma criança de 8, 6 anos, não, tá? Isaac já era um jovem, tá? Seus 20, um pouco mais para cima. E o Abraão fala para Isaac assim: Deus proverá. Quando ele chega no lugar, Abraão pega Isaac, coloca em cima no holocausto, prepara lá o holocausto. E ele faz o que com Isaac? Ele amarra Isaac. Olha, tô até com um negócio, parece até uma algema aqui que eu coloquei as pulseiras. Ele amarra o Isaac pelas mãos e pelos pés. Isso chama aquedade, tá? Vou voltar aqui para vocês entenderem. Olha que coisa como que no detalhe você entende. Acudim é listradas, tá? É a palavra para as ovelhas listradas. Olha, ovelha acudim, que deriva de acade, que é amarrar, e que deriva de aquedade, amarração. Olha para os pés dessa ovelha aqui, desse cabritinho. Por que que ele é listrado? Porque a listra vai sair justamente aqui, ó, nos pés, nas patas. Então tinha a ver com Jacó o que estava acontecendo ali, entendeu? Ele coloca as varas da amendoeira e as ovelhas brancas que vão ali, elas começam a beber água olhando para aquelas varas e daqui a pouco começa a nascer o rebanho começa a produzir esse tipo de coisa. E ele falou o que para Labão? Ó, as listradas, as salpicadas e as malhadas fica comigo. Então vai se encaixando a coisa. Vamos um pouquinho mais para frente. Aí a gente tem o plântano. Plátano. Ele tem essa aparência aí, ó. Tá vendo essa aparência de árvore aí? É o plátano. Que vem da palavra Hermon. Hermon vem de Arã, estar nu, ser astuto, sutil, ardiloso, na origem da palavra, né, na etimologia da palavra. E aí a ideia dessa árvore, ela se desfaz da sua casca, deixando partes do tronco aparente. E aí no inverno, ela perde totalmente as suas folhas e ela fica o quê? Despida. É interessante esse negócio aqui. Porque aí a gente vai um pouquinho para frente e a gente tem a telaim, que é a malhada, a manchada. Olha para essa ovelha e olha para a árvore. Vê se não parece. Tala, cobrir com pedaços, manchar, colorizar, como uma tapeçaria. Não parece que aqui tem vários recortes de pano nesse tronco dessa árvore? Ou seja, nós estamos vendo aí um design, né? E aí o Jacó, ele fez isso. Vamos para frente aqui, ó. Aí para a gente comparar aqui o negócio. A gente tem aí o álamo branco, a gente tem a luz, que é a amendoeira, a gente tem o irmão, o plátano. Aí começou a nascer ovelha necudim, salpicada, ovelha acudim, listrada e ovelha telaim, malhada, tá? Como que isso se dá para nós?
Aqui a gente tem Labão, a ideia de Labão. Vou voltar um pouco aqui para vocês entenderem por que Labão, tá? Ó, lembra que na frente é verde e atrás é branco? O Labão, ele tinha duas caras. Ele combinava a coisa hoje com o Jacó e daqui a pouco, passava 7 anos, era outra coisa. Então, a gente tem essa conexão aqui. Vamos voltar lá. A gente tem na amendoeira a luz e a ideia de Betel. E por que Betel, casa de Deus? Porque tem o sacrifício de Aquedade. A conexão é essa, a gente tem um sacrifício aqui acontecendo. E a gente tem aqui o plátano, que seria ser astuto, ser sutil, que tem a ver com a história de Abraão, de Jacó. Jacó foi muito ligeiro. Ele falou assim: eu vou ficar muito poderoso. E ele ficou. Porque o Labão não entendia por que, que ele estava. Cada vez mais nascia só malhado, salpicado, listrado e não saía branco, tá? Agora, vamos entender um pouco disso aqui, ó. Eu fiz uma arte aqui para vocês entenderem a representação. As ovelhas brancas vinham, ele colocou as varas lá no coxo e as ovelhas começavam a olhar aquilo e começavam a beber água. Começavam a olhar aquilo e começavam a beber água. E daqui a pouco começou. Aí ele pegou, descascou, né, as varas. O que que aconteceu aí? Olha só, presta atenção nisso que é importante vocês entenderem. As varas eram estruturas rígidas. O que é uma estrutura rígida de sustentação na gente, pessoal? Muito bem, o Só. Márcio, eu li os seus lábios. Os ossos. Os ossos, Fabrício, obrigado. Cuja, quando ele descasca essas varas, qual que é a cor interna? Era branca, era a essência das varas. Então a gente tem uma conexão de vara e osso. Abraão ele está fazendo essa conexão, tá? Ele entendeu esse lugar. Agora, vara, ossos e essência. E o Jacó ele vai trabalhar justamente com esse aspecto. E aí a gente tem a palavra que a gente vai começar a olhar agora para ela, que é etzen. Etzen significa essência, tá? Então, ou seja, ele pega a essência das varas, dos ossos, e ele começa a trabalhar isso com as ovelhas. E começa a ter um resultado. Então, calma aí, opa. O que que ele faz? Ele descasca as varas verdes antes de colocar ela nos bebedouros. O que que ele vai fazer? Ele vai expor esse branco, o interior, essa essência de cada ramo, com seus componentes químicos na água. Entendeu? O cara, ele entendeu a química do negócio. Ele entendeu esse lugar. O que que vai acontecer aqui, pessoal? Os animais vinham, bebiam, recebiam da essência ali das substâncias químicas de cada árvore e eles reproduziam e aí davam a filhotes, ou, né, a manada ali, a cria, justamente com esse lugar. O que que Jacó estava fazendo? Ele estava influenciando a essência, o DNA de cada cria. André, você está muito louco hoje. Deixa eu descompartilhar aqui, pessoal. Vamos lá. Deixa eu ver se tem perguntas. O que que vocês estão. Vai lá, agora é a hora de vocês falarem. Diz aí, o que que vocês têm para falar? Não tem nada, tô só aprendendo, André. Tô... Tá tranquilo? Vai ficar pior, pessoal. Nós vamos afundar mais ainda o barco. Nós vamos afundar. Fala, Márcia. Levantou a mãozinha, fala. Eu não aguento, né, André? É muito piração. Uhum. É doideira. Acompanha o Olha só, negócio. me diz uma coisa. Quer dizer que se misturar, fizer uma química lá e colocar na água, a criança vai sair de outro jeito? A criança vai sair malhada, pintada, riscada, com bolinha, por causa A de gente vai uma ver isso química. cientificamente. Eu sei o seguinte, ó. Pai com olho verde, mãe com olho verde vai sair filho de olho verde. Isso eu sei. Sim, mas aí a genética é diferente, Genética. né? Nós O vamos de cruzamento genética. genético é diferente de beber uma água com algum componente? Não sei. Não necessariamente. Você vai descobrir que não necessariamente é essa linha. Vamos lá, É vamos porque o voltar para sêmen aula. é fluido, né? Então, mas vamos. Ó,
Vamos lá. O Adir, a gente teve um problema. Na verdade, tá passando, mas tá passando no meu canal pessoal. A gente teve esse problema semana passada, mas amanhã eu subo ele pro Conhecimento Livre. Não tem importância, não. Mas vamos voltar aqui. É bom que aí o pessoal fica todo mundo aqui no Zoom, né? Vamos lá. Olha só. Então, voltando aqui, ó. Vamos. E porque eu acredito que essa parte vocês vão gostar, né? Então, vamos entender um pouco da genética e da epigenética, tá? Vamos entender como que isso funciona. A genética, a gente já descobriu o que dela? Que ela estuda a informação contida nos nossos genes, né? Então, recebida através da hereditariedade. Então, por exemplo, você recebeu, me corrija se eu estiver errado, tá? 22 cromossomos do seu pai, ou é 11, se eu não me engano, e 22 da sua mãe. Eu acho que é 22. Se tiver, pode me ajudar aí. E aí você tem características por hereditariedade, tá? Biologicamente, desses genes, do seu pai e da sua mãe. Isso vai mudar o quê? O que muda isso na minha vida, André? A cor dos olhos, o formato do nariz, o comprimento do dedo, o tipo de sangue que você tem, né? Então, por exemplo, esse dia foi engraçado aqui. Minha cunhada pegou e falou assim: o meu filho tem AB, AB, né? Aí, tipo assim, e você e o seu marido? Nós somos O positivo. Falei, então tem alguma coisa errada. Alguém foi trocado na maternidade. Não tem como. Não, e ficou brigando comigo. Não sei, não tem como, criança. Se vocês são O positivo, pode ser até O, pode ser O negativo, mas vai ter que ser O, não pode ser AB, né? Então a gente tem isso através da genética, tá? Ou seja, a gente vai ter isso até pro lado negativo. A predisposição de algumas doenças também é genética, né? Então, existe esse lugar. Então, isso a gente já entendeu a genética. Agora, vamos entender a epigenética. Como que acontece a epigenética? A epigenética, ela vai estudar os genes e a maneira que esses genes podem se expressar. E isso não vai até alteração da sequência do DNA. Isso não vai ter alteração. Mas o comportamento, o ambiente tem uma grande influência sobre o modo como esses genes vão trabalhar. E aqui está o segredo, Márcia. O pulo do gato está aqui, ó. Entendeu? Foi o que ele fez. Porque indivíduos, né, com a carga genética muito próxima, irmãos, eles podem ter respostas fisiológicas diferentes a cada evento. Então, por exemplo, meu irmão, nós somos parecidos, mas ele reage a algum tipo de evento diferente de mim. Entendeu? De repente ele é mais medroso, eu sou mais corajoso, ele tem um comportamento um pouco mais da minha mãe, eu do meu pai, tá? Até aí, tranquilo. O que a gente precisa entender? Que as mudanças epigenéticas nesse lugar aqui, elas não alteram o DNA, mas elas podem alterar como o organismo vai ler as informações genéticas que o DNA possui, tá? Para não ficar só nas minhas palavras e vocês não ficar bravos comigo, vamos um pouquinho para frente. Olha só, genética é aquilo que eu tenho e que eu recebi por herança. Epigenética é o que eu posso fazer com aquilo que eu recebi, tá? Muda DNA? Não muda DNA, mas influencia. E aí a gente vai entender isso aqui nas ovelhas, vamos entender no rebanho. Olha o que aconteceu nos rebanhos. E isso aqui já é estudo, tá, pessoal? É pesquisa, para vocês entenderem, tá? Na genética, alguns estudos mostraram que o benefício para o rebanho com a ingestão de substâncias presente nessas árvores aí que o Jacó pegou vai fazer o quê? Vai trazer taxas mais elevadas de gestação, ou seja, então eles vão reproduzir com taxas mais elevadas, né? Uma ovelha que dava 2 cabritos vai ter 3 cabritos, vai aumentar. E aí o que a gente tem na Bíblia? Que os rebanhos de Jacó aumentaram. Vai ter reprodução e nascimentos múltiplos, tá? Múltiplos. A gente vai entender que são eficientes contra doenças de tubos urogenitais e gastrointestinais, então, ou seja, vai ser um super, vão ser super ovelhas, vamos dizer assim, né? Porque vai, né? Vai estar bebendo aquilo ali. Tem propriedade anti-inflamatória e antioxidante. Então, ou seja, o que o Jacó começou a fazer com o rebanho? Ele começou a criar um super rebanho quando ele começou a dar das árvores, das varas para os rebanhos beber. Qual que é o resultado genético disso? Uma reprodução aumentada e melhorada,
e rebanhos mais fortes. Isso tem na Bíblia? Gênesis 30, 41 e 42. Que ele colocava elas diante das varas e os animais ficavam mais fortes. Fala, Márcia. Então, André, tudo bem. Eu entendo que a epigenética ela pode mudar o comportamento das pessoas, mas uma coisa é o interno e outra coisa é o externo. Porque Vamos ver. ali a gente está falando, é como se fosse da nossa pele, né? Que é a camada delas, das ovelhas. Umas são brancas, outras ficaram malhadas, outras pintadas, entendeu? Então, ali trata-se de modificação do corpo, não é de dentro. Não necessariamente. Vamos lá, vamos continuar a explicação até terminar ela. Vamos lá, deixa eu pôr aqui. Vamos pro próximo slide. Segura aí que eu vou chegar onde você quer, Márcia. Na epigenética, o que os estudos mostraram? Um carneiro ou um cabrito, ele pode receber herança genética para ter uma pelagem de uma cor sólida ou manchada. Então ele recebe a ideia das duas, tá? Então uma ovelha branca produz outra ovelha, ela recebe a herança genética dela para ter pelagem cor sólida ou manchada. Isso tá dentro lá. Ainda que ela receba só genes de cor sólida, alguns destes podem se manifestar em forma plena, aí sim, 100%, e fazer com que as crias também possam nascer malhadas, listradas e pintadas. Isso pode acontecer também. E aí a gente tem a experiência aí, ó. Olha os ratinhos. Aqui o ratinho, ele é amarelo, tá? Cor sólida. Ele nasceu 100% amarelo. Mas já houve ratinho que nasceu já com uma influência levemente manchado. Já outro já ficou manchado. E outro ficou bastante manchado. E outro já ficou preto. Isso é experiência de laboratório. Mesmo DNA. Entendeu? Não mudou. Mas houve o quê? Uma influência por parte da epigenética. Tá? Então, nessa questão, a gente tem a influência, não a mudança do DNA. Tá? Aí eu pus aqui até, depois se você quiser eu te mando, Márcia, a pesquisa, tá? Tá aqui embaixo a pesquisa, coloquei a fonte, porque essa Não, é eu, uma eu pesquisa. continuo entendendo assim, por exemplo, tudo bem, se uma nasce com são dois amarelos, aí os dois amarelos cruzam, mas se daqueles dois amarelos um nasceu com uma pintinha, quando cruzar um amarelo com um amarelo que tem uma pintinha, vão vir outros amarelos com pintinhas. Eu estou dizendo de sucessão, né? Ali Não, não são quatro, mas cinco essa ratinhos pesquisa aí foi feita a irmãos. pesquisa, ó, só para saber rapidinho. Essa pesquisa aí foi feita a pesquisa com a propriedade das varas nos ratinhos para saber como que seria. Então foi exatamente pegou essa vara Como o dessas Jacó fez, plantas eles que você está reproduziram a falando. pesquisa, Entendi, entendi. entendeu? Uau, Nos caramba. ratinhos eles só vão replicar a Ah, pesquisa do Jacó para ver se isso dá certo. E eles chegaram a esse resultado mas aqui. espera aí, isso apareceu depois que eles nasceram ou aparece quando eles nascem? Como assim apareceu depois que nasceu? Porque Eu se acho você que falou eles que já foi nascem com pelo, né? Eu aplicada, acho que já nasce. Se eu não estiver enganado. então, foi aplicada a pesquisa nos pais e não nos Sim, ratinhos que têm aquilo, né? sim. As ovelhas que Jacó pegou, elas eram totalmente brancas. Sim, Elas não sim. eram Aham. malhadas, pintadas, salpicadas. Elas eram Então, aí brancas. vamos falar da experiência dos ratinhos. Da mesma forma, eles, para replicar aquilo, eles pegaram os ratinhos e deram a eles. Então, As mas eles águas. pegaram os ratinhos e deram Sim, a pegaram o eles. ratinho amarelo. Aham, Vamos pegar o ratinho pai e mãe amarelo. Toma aí e vamos ver o que vai dar. aham, entendi. E E aí aí saiu o começou. ratinho lá, aí começou a Começou sair a sair essa. malhado, Entendi, parcialmente, até que saiu um totalmente com a cor totalmente diferente. entendi. Entendeu? Isso em termos de pesquisa. Marlene, pode falar. Ô, André, uma Oi? coisa como eu lido com animais, e eu vou te dar um exemplo bem comum disso,
o que a Márcia está falando ali, se ele nasceu como ou se ele ficou depois. É isso que ela está tentando, acho que, explicar aí, não é, Márcia? É o seguinte, no cachorro, no dálmata, o dálmata nasce branco. Ele não nasce pintado, ele nasce totalmente branco. Eu sei que eu já fiz criação de dálmata aqui na minha casa. Então, quando eles nascem totalmente brancos. Então, era mais ou menos isso que a Márcia está querendo saber. Se essa pintinha, ela já nasceu, já estava com a pintinha, ou essa pintinha apareceu depois? Não, vamos lá, vamos recapitular, pessoal. Eu até vou compartilhar de novo o slide para vocês entenderem. Eles pegaram o rato, vamos lá, um rato amarelo, tá? Pegaram um rato amarelo. Influenciou ele com a tomada da água, tá? Do mesmo jeito lá, destilando as cascas das árvores lá com ele. Tá aqui, amarelo, saiu levemente manchado, tá? E é lógico que ele já vai nascer aqui, porque a pergunta difícil agora para vocês me responderem, universitário. A zebra é preta ou branca? Ah, ela é listrada. Não, com a cor dela. Vamos lá, só para descontrair vocês. O que acontece? Quando nasce, isso aqui é uma pelagem. Ele nasce com essa ideia aqui. E aí a gente tem o resultado epigenético que eu estava querendo dizer para vocês. A ativação do gênio, ela pode ser influenciada dos genes. Então, ou seja, no caso aí, pelo meio ambiente de quê? Através da alimentação. Pessoal, vamos lá. Na gravidez, a mãe que usa droga, muda o DNA do filho? Muda? Não muda. O DNA do filho vai comprovar que é filho dela. Mas ele Não, mas pode ter aí alguma doença? sim, mas é o interno. Aí a gente não está falando do externo. Pode até ter Não, ele alguma pode doença, nascer com tipo uma a doença que talidomida, por apresenta exemplo. externamente uma deformação, não pode? Então, a talidomida, por exemplo, que é uma Sim, doença que apresenta essa deformidade genética, né? sim, Eu não lembro qual é a origem dessa deformidade. sim. Eu também não é a minha especialidade, mas eu estou É. querendo pegar o exemplo que é o seguinte: afetou. Não mudou o DNA dele. Se puxar o DNA, vai dar o DNA dele, vai falar, não, isso é compatível com a mãe dele, né? Não mudou nada. O DNA dele não mudou em nada. Mas mudou o quê? O meio ambiente, a alimentação, como foi feito. E é tão sério que vocês, mulheres, quando estão grávidas, vocês cuidam da alimentação e tem que tomar o ácido esqueci lá, o ácido lá que vocês têm que tomar lá na gravidez. Qual que é? Fólico? Ácido fólico. Isso, Ácido esse pode. Porque tem. Isso, obrigado, pessoal. Vocês estão sabendo mais que eu e me ajuda. Então, para poder desenvolver, para poder, né, ter esse lugar. Então, o que a gente está mostrando aqui? Que o resultado epigenético, ele influencia através da alimentação nas substâncias presentes na água. Foi isso que Jacó fez. Ele só falou, vou trazer essas essências. Ele pega o Etsy. Fala, Neuvira, levantou a mão? Abre a sua câmera, Neuvira. Tá fechado. O Adir disse que não está passando no Eu não YouTube, consigo abrir a minha câmera. Eita, o que tá acontecendo aí? Deixa mas eu estava ver se tem aberto, um. eu estava vendo a Neuvira. Estava aberta. Vê aí. Clica de novo. Abriu. Aí, apareceu. Apareceu? Bem, fala, depois o Marco Antônio. Uhum. Yes. Eu ia falar sobre essa questão do. Deixa eu fechar essa daqui. Essa questão do DNA, por exemplo, tem uns estudos que mostram. Primeiro você falou da zebra, né? Então a zebra, ela é preta listada de branco ou branco listada de preta, né? Pergunta difícil essa. A zebra, na verdade, a gente sabe que a zebra ela é preta. O pelo dela originalmente é preto, só que aí a falta de melanina naquelas áreas do pelo é que forma aquele design dela, né? Branco. É a ausência da melanina no pelo que forma aquelas listas, né? Uhum.
E depois tem uns estudos que mostram, como eu também fiz cursos de cabeleireiro, e eu estou sempre bastante ligada nessas questões, tem uns estudos que mostram que o uso de tintas, alguns produtos químicos, eles podem chegar a alterar o DNA do cabelo. É Olha algo, aí. é algo que já tem comprovações, estudos, né, científicos de universidades No, famosas, mostrando a Nevira, alteração do DNA do cabelo por uso de produtos químicos. só vamos tomar cuidado que assim, ó, DNA não se muda, tá, pessoal? Isso aí a ciência. Alteração, né, que a gente Ele fala. influencia o gene. O Tem uma gene. O alteração gene, na genética do cabelo. E aí eles entendeu? estipulam como isso, né? Produto químico pode mudar o DNA do cabelo. Não é uma questão Uhum, de mudar para agora tem um DNA diferente aqui, não é? Mas acontecem alterações que sim. depois você não consegue, tipo, retornar àquela estrutura. Por exemplo, a parte das escovas progressivas, né? A gente teve até muitos produtos no Brasil e no mundo todo, até aqui nos Estados Unidos também, produtos que foram literalmente caçados, né, pelas instituições de proteção por causar grandes alterações, grandes depósitos de substâncias químicas nas raízes, né, na raiz do cabelo, que pode causar, com o passar do tempo, até mesmo câncer, né? Tipos diferentes de câncer, de pele, até orgânico mesmo, porque ele é absorvido pelo sangue, ele cai na corrente sanguínea, né? E vai alterar. Uhum. Então, assim, tem Dá pessoas. um exemplo que todo mundo viu. Quando o Gianecchini fez uma quimioterapia, que ele passou por uma doença, eu não lembro agora o nome, que foi um câncer que ele teve, né? Linfoma Foi uma Ai, doença quase que me... bem raro, né? Foi. Esqueci. E o cabelo dele, depois que nasceu crespo. Não sei se vocês Mudou lembram. totalmente. E Aham. com o tempo, o cabelo dele voltou a ficar liso. Mas o Então, cabelo dele nasceu crespo, tanto que as pessoas achavam que ele estava fazendo alguma coisa no cabelo. tinha E feito algum não, procedimento, isso exatamente. alterou Foi a muito, química que alterou. alterou bastante esse acúmulo. E a gente conhece, eu conheço exemplos de pessoas que tinham o cabelo a estrutura bem curly mesmo, né? Bem, como é que se fala? Bem cacheada, né? Bem cacheada. E ela começou a fazer o tratamento químico de alisamento, e agora a estrutura da raiz dela está totalmente mudada. Pode deixar crescer, pode ir cortando, que a raiz já mudou totalmente. Houve ali uma alteração. E esses estudos Então, mostram. aí é que eu tô falando. Né? O tratamento, ele influenciou o gene. O gene, E outra não. coisa. Pode falar. Outro exemplo que me veio à mente, que eu estava pensando em falar, depois a gente mudou também, alterou, é a questão, por exemplo, aí é bem externo também, como a Márcia colocou, né, mas também serve para ilustrar isso, é quando a gente faz, por exemplo, até nas aulas de biologia, a gente faz com os alunos, né, pegar, por exemplo, a tinta, molhar uma água e colocar uma rosa ali dentro, uma pétala branca, né, alterar a cor daquela planta, né, e quando você faz ali a junção delas, como que chama? Os enxertos, né? Os enxertos ali, quando eu já trabalhei também com essa questão da planta, e hoje a gente vê muito esse melhoramento aqui, por exemplo, tem uma empresa que eu tenho muita vontade de trabalhar nessa empresa. Eu tenho sonhos de trabalhar nessa empresa. Ela trabalha com sexagem de melhoramento genético de animais, de galinha, sabe? Galinha para consumo, né? Melhoramento genético. Chama melhoramento genético, que é fazer na verdade, é um melhoramento genético mesmo que é feito, porque você consegue ter uma raça mais resistente, porque, por exemplo, É o ramo da epigenética. o ramo da Isso é o ramo da epigenética. é o que ela faz. Eles chama de sexagem e melhoramento genético das aves, né? E Uhum. elas ficam assim extremamente frágeis, por quê? Porque são totalmente alteradas geneticamente. Tipo, até o dia que eu fui fazer visita lá, assim, você praticamente parece que você está entrando parece que você está entrando numa daquelas, sabe aquelas cápsulas da NASA que a gente vê em filmes? É mais ou menos aquilo dali. Sabe, você tem Uhum. que se cobrir todinho, você tem que se proteger todinho, você veste toda uma roupa especial, você não pode quase nem respirar lá dentro direito, porque os bichinhos estão, né, os laboratórios estão trabalhando com isso. Então, é uma coisa, assim, bem interessante, é um assunto que assim, é bem atraente para mim, bem atrativo para mim, porque eu gosto muito disso, porque também sou formada em biologia. Mas a gente tem essas coisas, por exemplo, a planta você consegue alterar totalmente a cor delas.
Com essa questão da água, quando você corta ela e coloca na água, você mostra para a criança como que aquele vai subindo, né, através do caule dela ali, muda totalmente a cor da folha. E quando você faz esse melhoramento também, melhoramento, como a Márcia falou, é um termo que a gente usa dentro da biologia, né, da epigenética. Não quer dizer que vai fazer ele ficar melhor, porque a natureza já é isso que a Márcia deve estar pensando ali, né? Mas Deus É, fez perfeito, né? melhor do que a Você quer natureza ver não tem, né? É Deus uma fez uma criação do experiência? homem. Deus fez Você ele quer- perfeito, só que agora, tem tanta coisa que consegue matar ele com tanta É, facilidade, precisamos fortalecer ele para ele poder conseguir sobreviver às intempéries da natureza. E é isso que a epigenética e o melhoramento genético faz, né? Então, quando você enxerta uma rosa branca, por exemplo, numa rosa vermelha, você vai ter uma rosa rosa, uma rosa purple. Você vai ter várias, vale a paleta ali, que é a palavra mais comum agora, essa paleta de cores que você vai trabalhar com ela para mudar, e você consegue coisas assim, né, maravilhosas. Muito lindas. Você quer ver um exemplo claro de vocês aí com filho, a gente com filho pequeno, a gente faz aquela experiência de plantar o feijão no algodão. É, a gente faz muito isso na escola, né? Muda a genética do feijão? No caso, a genética não, o DNA do feijão? Não. Mas Ajuda. você influencia o gene dele, que ele nasce, depende da terra, só com a questão da água ali e o algodão envolto. Então, o que que a gente está propondo aqui, o que a gente está entendendo aqui? E é importante vocês entenderem isso, porque isso aqui tem uma inteligência espiritual muito grande nisso, tá? Que é justamente isso aqui que eu vou compartilhar com vocês e a gente vai seguir para o final da aula aqui. Deixa eu compartilhar. Tem até uma ligação no estudo que eu vi. André, não sei se o André se você vai trazer esse ponto, André, mas tem uma ligação com aquele momento lá onde eles constroem o bezerro e depois o Moisés chega e recebe a ordem de destruir o bezerro e mandar eles beber aquela água, né, do ouro. Acho que tem uma ligação ali dentro com isso. Tem. Não sei se você vai trazer esse ponto, Não, não mas vou entrar nisso hoje, mas não, tem amigo, sim. durante o seu trabalho, né? Inclusive, a mesma ligação que tem no Peixá, quando ele vai Quando definir para comer ali o cordeiro, vocês vão comer tudo, inclusive quando a lava, cabeça. né? Tem que comer, Lava e manda tomar aquelas águas, né, dali do entendeu? templo, E né? detalhe, no É Peixá tem uma maravilhoso. curiosidade. Ele não permite quebrar os ossos. Vocês não vão quebrar osso, É, entendeu? porque foi Vocês não vão falado quebrar lá, o osso. foi falado que Yeshua não teria osso quebrado, né? Então, Não tem. é muito profundo isso. Sim. Aí, para a gente mostrar aqui, ó. Então, por exemplo, o que que o Jacó ele entende aí com a genética, com a epigenética, com toda essa abordagem? Ele entende o seguinte: a lição aqui que a gente tem que entender, pessoal, é a essência, é o etsy. Por quê? Ele acorda do sonho, ele já pega e já toma atitude. Ele muda a essência do lugar. Ele, vamos dizer, ele espera dentro de uma coisa. Isso aqui era Betel, ou era Luz, a cidade de Luz. Agora não vai ser mais Luz, agora vai ser Betel. E ele passa até o momento que ele está voltando, ele bate isso de maneira espiritual. Pegando essas leis, a gente tem que trazer isso para maneira espiritual. Por quê? Porque o Jacó fala assim: não, você não vai, não te solto o anjo, lembra? Enquanto você não me abençoar. Ele queria mudança de essência. E ele muda. Não é mais Jacó, agora vai ser Israel. Então, quando a gente está olhando para esse experimento aqui do Jacó, que ele está usando, né? E eu estou só questão da ciência para vocês entenderem o que que a genética, o que que a epigenética pode fazer e o como ele conseguiu. Ele ficou poderoso, pessoal, porque o Labão não deu conta. O Labão falou: você está fazendo o quê? Tipo assim, ele multiplicou os rebanhos. Foi o código exponencial. Você queria um código exponencial? Tá aqui, ó, o código exponencial. Entendeu? Você quer fazer 1 milhão? O Jacó fez mais que 1 milhão, pessoal. Só com essência. Entendeu? Ele entendeu a essência do negócio. Ele falou assim: se eu entendi esse Deus, e ele fala lá no voto, lembra que ele faz o voto na pedra? Ele põe uma pedra, onde a pedra, ele faz o voto. Então, se você for comigo, você me abençoar onde eu entrar, onde eu for, ele entende e ele vai agora para da terra lá do tio dele, antes dele casar, antes dele fazer tudo isso, com essa ideia em mente. Você vai abençoar. Eu entendo a essência. Eu tenho o conceito da essência. Ele é E aqui ousado, né? tá. Oi? Se você me abençoar, abençoar muito, Muito. é Entendeu? Ou seja, ousado. porque ele entendeu essa ideia do Edsen, da essência, do osso, da essência, do DNA, tá? Então, só para a gente entender aqui, ó, essa parte, fazer a parte espiritual de vocês, para vocês aqui, ó. Ah,
Porque Gênesis 31, ele mostra isso. E aí, pessoal, lógico, a Bíblia ela não vai entrar ah, na questão aí se foi um milagre, se foi ele usou a gente está mostrando através dos estudos que a gente tem hoje nesse lugar, tá? Que realmente, nossa, dá para reproduzir o que o Jacó fez e cientificamente bate. Agora, não vamos descaracterizar a mão do Criador, a mão do Pai conduzindo Jacó, dando inteligência para ele nesse lugar, né? A gente tem que considerar isso. Ele poderia ter criado aquelas manchas, seguir o padrão das manchas. A gente sabe que é milagre, amém, glória a Deus por isso, né? É a mesma Agora, coisa que você falou, né, André? o Agora há que pouco, que né? A gente não desmerece a maravilha e a de maneira perfeição que nenhuma, foi criado, mas hoje nós vivemos em uma situação que, se a gente não cuidar desses animais aqui, a gente não tem frango para comer. verdade. Então, E Deus dá aí, essa inteligência, essa ciência sim, para sim. desenvolver esse cuidado. Da mesma forma, eu tô E aí eu só tomo cuidado, né, Elvira? Porque assim, isso também é levado para o lado negativo também. sim, é Porque a gente lógico. tem o quê? A hibridização é um outro lado, né? Que está fazendo aí hoje mistura, querendo, né? A gente tem aí, por exemplo, quem entendeu, assistiu uma aula que eu dei, acho que o ano passado, de criacionismo, eu falei da clonagem, o que que a hibridização faz, né? Nesse lugar. Agora, para a gente concluir aqui, esse sonho, né, de Jacó, ele teve o quê? A bênção do pai sobre a vida de Jacó. Falou, se você for comigo, né, e tiver comigo, então ele levou isso adiante. E aí, para a gente concluir aqui essa primeira parte, aí um resumo aí para vocês entenderem, ó. Olha só como que é essa pegada, né? Nós temos aqui a amêndoa, o- a ressurreição, as varas, a amendoeira, as ovelhas, e aí a gente tem a mudança. A gente está entrando na ideia de luz para a ideia de Etzen. Ou seja, a gente está saindo de uma coisa indo para uma essência. Se você entende a inteligência espiritual desse lugar, você vai falar assim, calma, então o Jacó ele está passando um código para nós. Qual é o código que a gente tem que pegar? O código aí do DNA aí, ó. É a essência. Tudo aquilo que eu entendo a essência e eu coloco como um ato profético aquele lugar, então eu coloco significado. Eu coloco que aqui profeticamente é o que eu quero compartilhar com vocês. Você recebeu um dinheiro, você consegue mudar a essência, a energia daquele dinheiro. Você recebeu algo, aí você, André, eu ganhei uma casa, sei lá. Você, quando chega naquele lugar, você põe a planta do seu pé e você fala, vou consagrar isso aqui para Deus. Você muda a essência daquele lugar. Foi isso que Jacó estava nos ensinando. Essa é a maior inteligência. Não é banalizado. Não, recebi um carro. Eu sou contra ficar orando por carro, tá, pessoal? Eu não, uma vez a pessoa fala, unge aqui a chave do carro. Eu falei, não, não unjo. Ungir é para doente. Quem tá doente, a gente vai ungir. Carro não fica doente. Carro Não, quebra e você tem que levar na abençoa. mecânica para consertar. Fala, Márcio. Não, abençoar. Abençoar a chave de casa, a Pode chave da... consagrar. A ideia é a consagração. O Mas que que a é consagração? consagração não é a entrega? Não. A consagração é a essência. É o significado que você dá para aquele lugar. E foi isso que ele fez. E por que ele fez com as ovelhas? Porque ele entendeu, falou assim, eu vou pôr essa pedra, não é mais luz, não vai ser Betel. Então, ou seja, ele vai para a essência. E vai fazer todo sentido a semana que vem quando a gente concluir essa pegada aqui. Para a gente mostrar uma coisa aqui para vocês, para a gente terminar, olha só. A guimatria de uma parte aqui que a gente tem, né, do texto. Olha, esse texto aqui. Tomou Jacó galhos verdes de álamo, amendoeira, plátano e descascou em riscas brancas, expondo o branco dos galhos. Olha a gematria como é legal, pessoal. A gente tem aqui, ó, o atsemote, né, que é o descascou, e o petsalote, que é as riscas. A gente tem a ideia de ossos e essência. Ele descascou, ele pegou o atsemote, ele pegou a essência, tá? E a gente tem as riscas, aquilo que foi descascado, né? Riscas brancas. As duas palavras dão a mesma gematria. Então, ou seja, ele fundiu as ideias e ele teve a essência do lugar.
Por isso que a gematria ela vai apontar para uma inteligência. Essa soma, ela vai apontar uma inteligência. Olha outra inteligência. Ele pega o etzen, o osso, né? Que é a palavra etzen, e patsal, que é descascar, né? Ele descascou. Quando você pega a gematria de etzen e de patsal, você tem a palavra 200. Então, ou seja, você funde as essências, você fala assim, cara, mas isso aqui tem esse negócio de osso, a ideia de osso de essência tem a ver com descascar. Então, ou seja, quando é que eu sou verdadeiro? Quando eu me despido, quando eu me desnudo, quando eu realmente me quebranto. A ideia aqui é de arrependimento, é de quebrantamento. Eu tiro as máscaras, eu tiro aquilo que cobre, entendeu? E aí eu me coloco diante do Criador em essência. Então, nesse lugar aqui, você precisa. Vou trazer mais outro aqui, ó. E colocou os galhos que descascou em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde vinham e os rebanhos para beber. E acasalavam quando vinham beber. Pegar a primeira frase aqui, ó. Vamos fazer a gramatria dela, ó. Os galhos que descascou, os galhos que descascou. Quando você soma a gematria, dá 1282. Agora vamos pegar os rebanhos para beber. Os rebanhos para beber, da mesma gematria, a mesma soma. Como que você funde isso aqui, ó? Os galhos descascados e os rebanhos beber. Ou seja, eles iam ter o mesmo resultado. Você quer entender ato profético? Vou finalizar aqui. O que que é ato profético? Ato profético é quando você pega a essência do negócio e reproduz ela. Aquilo se torna algo verdadeiro, algo vivo. Para a gente fechar aqui. Vocês lembram que Davi pegou 5 pedrinhas do riacho? Ele precisava de 5 ou de uma pedrinha para derrubar o Golias? Hein, pessoal? Uma? Tava de Uma só. Tava de uma só. Por que que ele pegou 5 então? Que garantia. Reserva? Né? Será? Reserva? Vai que, né? Aí que se ele levanta até com outra, né? Acorda mais 5 minutos, aí eu chego lá. Por que que vocês acham? Vamos lá, pessoal, me ajuda aí. Aqui tem uma. Por que que eu tô fechando com isso aqui? Para vocês entenderem como que é esse lugar de ato profético e de essência. Por que que vocês acham que ele pegou essas 5 pedras? Cada pedra tinha um significado, né? Cada pedra tem um significado, não é isso? Cada pedra tinha um significado? Eu já vi gente até colocando nome nas pedras, mas na Bíblia não tem. Mas a gente pode olhar com detalhe e entender a sequência disso, tá? Ele pega 5, pega o número 5. O número 5 tem uma gematria, tá? Ele pega pedras lisas. Lembra que ele pegou pedra lisa? Você sabe o que é uma pedra lisa, pessoal? O que que é uma pedra lisa? Me ajuda, pessoal. Uma pedra lapidada pelo rio, pela água do rio? Pela água do rio. Muito bem, Zildinha. É uma pedra que é lapidada, ficou ali no rio, né? Lembra que ele desceu no riacho e pegou as 5 pedras. Então, ou seja, essa pedra era 5, era lapidada era lisa, né? Porque uma pedra lisa ela tinha o potencial de cravar, né? De pum, cravar lá na testa do. Igual cravou na testa do Golias e ficou lá cravada. Agora, o que que vocês não entendem, né? O 5 ele tem a conotação de graça, de favor divino. Olha como você entende o ato profético desse lugar. Ele tem a ideia de graça, tá? Favor divino. Na Bíblia, o número 5 está muito ligado e associado à graça, né? A gente tem aí os 5 livros do Pentateuco, da Torá, instrução, sabedoria, graça, sopro e espírito. Nos 5 primeiros livros. Lisa por quê? Porque ela está esculpida pela água que representa essa pedra lisa que ele pegou lá? Ela foi moldada pelo. Por quem? Quem que tem símbolo de água na Bíblia, pessoal? Hein?
Tem duas pessoas que têm dois endereços que têm símbolo de água na Bíblia: Espírito Santo, Vida, palavra. fala. Espírito Santo e palavra, tá? A palavra como água que nos alimenta e o Espírito Santo também tem símbolo de água. Então, ou seja, a pedra foi moldada pela água, as pedras que ele catou. Ou seja, aquela pedra era uma pedra comum, pessoal? Pensa. Pensa numa pedra, num pedregulho que você tinha um potencial na mão, entendeu? Outra coisa, ele entendeu o seguinte, que se a água tinha moldado as pedras, né, a gente entende o quê? Que a palavra de Deus molda a gente a sermos o quê? Um instrumento eficaz nas mãos dele. E aí ele tinha uma sabedoria profética naquele lugar. Por quê? Porque ele entendeu que o, havia um uso espiritual naquele lugar. Então, ou seja, quando ele separa as pedras, né, e ele faz aquilo, ele fala assim: não tem como errar. Isso aqui vai dar muito certo. Por quê? Porque eu vou atirar e eu sei que essa pedra ela tem lugar certo. Assim é um ato profético. O que que Davi faz? Davi ele pega a essência do negócio. Então, quando a gente vive algo onde a gente traz a essência desse algo, não tem como dar errado. E essa é a maior inteligência aqui que eu quero passar para vocês. Não é, mas eu vou fazer, vai dar certo? Ah, mas não é, filho. É a receita. A receita do bolo tá aqui, ó. O Jacó falou, mano, é a essência. Ele começou fazendo mudança de luz para Betel. Depois ele faz, ele molda aí como a gente viu a gematria. Ele pega a essência do negócio e fala, mano, essa receita vai dar certo. E deu certo. O homem ficou poderoso. Ficou mais poderoso que o Labão ficou desesperado. Tava enganando ele, tava ludibriando ele, mas ele ficou poderoso. Então, pra gente fechar aqui a aula de hoje, eu acho que, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Hum, Só pra gente recapitular, do que a gente falou aqui hoje. E aí eu vou abrir para vocês comentários, fazer perguntas. A gente viu o que nessa primeira aula? A gente vai continuar essa semana que vem. A gente falou sobre medula óssea, a gente falou sobre produção de sangue e vida, a gente falou sobre células troncos, DNA, criação de vida, ressurreição, o osso luz, a luz como amêndoa, os rebanhos de Jacó e a genética e a epigenética. E entendemos que a essência, quando você vê algo de essência, você não perde isso. Você aplica isso na sua vida e você destrava. Então, a inteligência espiritual aqui hoje é entender o Wetsen, o osso, a essência. Perguntas, ou cada um vai para sua cama dormir. Márcia. Vou deixar não. Olha só, duas coisas aqui. Eu não peguei o início, até vou ver de novo depois, vou rever. Tá. Você começou falando dos ossos e tal, né? Não sei, talvez uma curiosidade. Eu, pelo menos, não sabia que os ossos, eles não pegam fogo. Que quando você leva o corpo para o crematório, as cinzas que você joga não são dos ossos. As cinzas são do corpo. E os ossos, eles são triturados para Uhum, virar aquele farelo, que não é sim. cinza. Então, o que você leva é um farelinho de osso. Então, Uhum. o osso, na verdade, ele não é, ele é muito resistente, né? E você falou em o que de ossos secos, Vale dos Ossos Secos. Eu não Ezequiel sei se, 37. não sei se você falou nisso no início da aula de hoje, por isso que eu não vou perguntar. Eu vou rever a aula Eu e. comentei alguma coisa, não me aprofundei no texto, mas eu citei ele como uma das referências. Que lá tem uma referência que é o 37, 12, 14, onde o Criador fala que ele vai ressuscitar. E aí foi na parte que eu falei Aham. do osso da ressurreição, entendeu? E Onde também, vai acontecer essa ressurreição? A partir do osso. sim, é muito forte isso, né? E Sim. também, com relação à natureza, na verdade, é muito forte isso, né? Toda essa transformação genética, né, que acontece com tudo que as pessoas estão fazendo, guardando e criando já para o futuro.
Tem coisa que a gente nem sabe, mas já está lá guardadinha para nascer lá em, sei lá, 3.000 e não sei quando. Sim. Enfim, tem uma árvore que chama pau-ferro, e o Hum. tronco dela ele vai ficando lisinho e branco. Você já viu essa árvore? Tem Já. espalhada aí no Brasil inteiro. Não sei se no Uhum. Brasil, mas aqui no Rio tem muita. E ela é linda, ela é linda. Eu amo aquela árvore. Eu tenho vontade de ficar ali passando a mão naquele tronco. Mas ali para mim tem alguma coisa ali para ser como dessa que você mostrou ali também, das cascas, e que a essência daquilo é como os índios fazem, né? Eles vivem e a cura está na natureza. E os remédios saem da onde? Da natureza. Não é isso? Sim, Então é é isso mesmo. isso. É. E Assim, o que que a gente pode pegar nesse lugar, né? Eu só tomo cuidado quando a gente fala de natureza, e eu vou explicar para vocês aqui, eu não posso não falar disso. É que existe uma máxima que diz assim: Deus está em tudo e em todos, né? Essa é uma máxima do panteísmo. O panteísmo é uma religião que define que as expressões da natureza elas são a essência de Deus. Só que assim, Deus não usa algo inanimado. Deus pode ter criado. E a gente vai ter toda uma inteligência, uma sabedoria a partir daquela criação. Entendeu? Mas Deus não vai usar um pé de bananeira. Deus vai usar eu, vai usar você. Que somos, como no começo do estudo aqui, a gente aprendeu o seguinte: os animais não tinham nem chamar. Quem tem a nem chamar somos eu e você. Entendeu? Que é essa essência. Essa ideia, não só esse poder emocional, mas espiritual também desse lugar. Então a gente só tem que tomar cuidado com isso. Toma cuidado com essa ideia do panteísmo. Porque o panteísmo vai trabalhar esse lugar e aí a gente, tipo assim, Deus está em tudo, em todo lugar, em tudo. Não, não tá. Não tá. Ele não tá em tudo, em todos, não. Não sei. Pode ser que nesse grupo aqui esteja, mas pode ser que em outras pessoas não. Deus está longe. Entendeu? A pessoa tá ali igual um zumbi. Porque ela não ativou ainda, ela não fez a metanoia, ela não fez essa cai para dentro, esse leste-lechar, ela não ativou. E é lógico, porque assim, uma vez que eu não tenho a conexão divina, lembra que eu falei a semana passada sobre um abismo chamar o outro? Lembra, recapitulando um pouco a aula da semana passada? Que a primeira morte foi a espiritual, lá no Amon, ele perdeu a conexão. Então tem pessoas que vivem num mundo alienados, no automático, sem conexão nenhuma só ativado ali para trabalhar. Acordei, fui, trabalhei, voltei, jantei, almocei, dormi, acordei e não tem um propósito. Por isso que a gente vai trabalhar aqui. A semana que vem eu vou falar de propósito, que é a segunda parte dessa aula, porque é grande, por isso que eu tive que dividir em duas, porque a gente vai entender que Jacó, ele entendeu e a gente viu o código exponencial dele aqui, o ato profético que ele fez. Mas foi além. Dá para ir mais para fundo, André? Dá para ir, porque ele foi além ainda do negócio. Ele teve uma visão que, assim, não foi o sonho somente. Ele viu algo além, ele viu algo muito para frente. E a partir daquilo ele foi transformado. Então, quando é que você teve o sonho que transformou você? Porque muita gente fala, eu tenho sonho. No caso de Jacó, ele não teve o sonho de ficar sonhando. Não, transformou ele. Mudou a essência dele e ele foi para cima naquele lugar. Mesmo que ele tava fugindo, mesmo que ele tava problema com o irmão, com tudo, mas ele não desanimou, ele esforçou e ele foi. Então, ou seja, o que que ele viu? O que ele enxergou naquele sonho que mudou para sempre a história dele e ele foi cada dia mais agregando valor à vida dele, foi passando pela luta, foi enganado, foi ludibriado, teve o salário mudado, e a recessão, e o exílio, e talvez o pai morreu, a mãe morreu, ele não podia voltar para a terra, o irmão querendo matar ele, e foi enganado, e deram a mais velha do que a mais nova, e ele queria a Raquel, e imagina. É todo um histórico, né, que ele passa por ele. É a mesma coisa que você colocou lá sobre Davi, né, atirando a pedra ali. Ele passou por todo um treinamento anterior que trouxe para ele aquela experiência. A primeira coisa que ele pensou quando falou, mas ele é um gigante, você é pequeno, ele lembrou, não, mas eu já matei um urso.
Eu já trouxe um urso, quer dizer, ele falou, eu já tenho essa experiência lá atrás, eu já tinha matado um outro grande lá também, que eu não lembro o quê, mas ele fala, não, eu já matei um urso quando queria pegar as ovelhas do meu pai, eu fui lá e acabei com ele, então eu já tenho uma experiência. E Eu ele, lembrei de outra coisa, né, Elvira? na história, nas falas, por exemplo, a gente fala o gigante, né? Davi matou o gigante Golias, mas não tem nenhuma fala que a gente encontre que Davi falou que ele era um gigante. Davi diminuiu ele, falou: ah, que esse circunciso? Esse cara não é nada. Ele veio, meu Deus, é muito maior. Tipo, a gente fala todas essas coisas. Ah, ele era um gigante, mas Davi nunca viu Golias como um gigante. Ele falou: ele não é nada, porque nós somos muito mais. Entendeu? Eu sou muito mais do que está em mim, é muito mais forte, eu já tenho uma experiência. E por que não acabo com esse cara? Acabo sim. E ele tinha toda uma motivação, que ele já era já criado ali como o menorzinho da casa, né? Ele já falou: o quê? Vou casar com a filha do cara lá e vou. Né? Eu tinha toda uma motivação por trás. Ele já veio construindo essa história. Não é de uma hora para outra que a gente vai lá e fala: não, agora vai mudar assim, não vai. Né? Tem todo um caminho que ele passou ali. E lá com Jacó também fala que o Labão falava: ah, não, então agora vamos trocar, né? Você fica com essa, eu fico com aquela. Ele falou: tá, eu aceito. Aí o negócio virava ao contrário. Ele falou: não, então vamos trocar de novo. Ele não pode virar. Tipo assim, de qualquer jeito que você virar esse negócio aí, já é meu. Aí é que tá a essência. Quando você tá na essência, Isso mano, é o que que me isso. diverte? Qualquer coisa me diverte. Tá tudo certo, porque eu tô na Faz o que você essência. quiser. Você quer fazer um joguinho de trocar? Pode trocar. Entendeu? Você Troca que tá, vira o tabuleiro, tá tudo troca certo. aí Aí pra você quer as dentro. brancas agora? Fica com as brancas, eu fico com as pretas. Tá tudo certo. E a Você gente tá vai ganhar fazendo. dos dois jeitos. É, exatamente. É aí que tá o grande lance do negócio. Você fala: não, eu quero isso e tá acabado. Isso vai Ó, acontecer, eu vou fazer. só pra. Eu lembrei de uma coisa que você falou, Davi. Eu falei dos cinco lá do que ele representa, a graça e tal, tudo. Mas o Davi, ele tem um detalhe, já te falo, já te abro pra você, Ana. O Davi, ele pegou cinco, sabe por quê, pessoal? Porque era profético, porque cinco simbolizava também o óleo da unção. O óleo da unção era feito com cinco especiarias, cinco essências, Cinco e o óleo componentes. da unção só era usado para ungir as coisas do tabernáculo. Uhum. Então ele coloca mais essência no negócio quando ele pega cinco. Falou: mano, isso aqui é profético, isso aqui vai dar muito, Aparecer vai dar aqui, né? muito bom. Ele falou: não precisa de armadura, não precisa de espada, não precisa de nada, eu só preciso disso aqui e eu já tenho a essência do que eu vou fazer e como vai dar, e vai dar certo. Fala, Ana. A Márcia tá saindo. Aqui, isso aí não. É, era isso que eu queria entender, por que as 5 pedras? Então Deus já te levantou aí, eu lembrei, ó. Na fala da Elvira, eu lembrei desse negócio aí, mano. Ele Parece. pegou cinco por causa do óleo da unção. O óleo da unção não era qualquer pessoa que podia pegar, entendeu? Era preparado desse jeito, e era cinco especiarias, e por isso que ele era um óleo profético, entendeu? Que era usado para as coisas do tabernáculo e para a unção dos reis. E lembra que quando Davi chega no campo de batalha, ele já tinha sido ungido e separado como rei, entendeu? Então, ele vem tomar posse. Quando ele fala: o que que vai acontecer? Ah, vai dar a filha do rei. Então, era isso que eu precisava entender. Eu só preciso pegar esse negócio agora e. Então, quando você toma um ato profético na sua vida, pessoal, eu já fiz vários, ainda faço. E vou fazer outros. Os que eu fiz é tremendo. Entendeu? Porque você olha e fala assim: meu, a receita do bolo é essa. Só que assim, não é aquele negócio assim, sabe? Tipo assim, não, vou fazer uma macumbinha gospel. Não, não é nada disso, não. Não é nada disso, não estou ensinando nada disso. Mas estou ensinando assim, quando você tem um ato profético, você está pautado dentro da essência. O que é a essência, André? A palavra de Deus é a essência. Você vai entender a semana que vem, eu vou fechar isso, não quero dar Também spoiler, não quer dizer mas que vai semana que vem. acontecer amanhã, né, André? Ou depois, isso aí você toma isso e faz, mas igual lá, ele já tinha sido ungido há quantos anos, né? Nem lembro quantos Só anos tinha que já. tomar posse, E às vezes entendeu? acontece com você também, acontece comigo, fez um ato profético, ah, não funcionou. Não, assim, não chegou a hora ainda, não chegou o tempo ainda. Ou O ontem Jacó, tem uma o pessoa dando uma Elvira, fala assim, isso seu já está preparado, mas sua mão não está grande o suficiente ainda para pegar. Eu falei: caramba, o Jacó ele começa tendo no sonho com a escada a mudança. Mas até ele efetivar, até ele tomar a terra anos se prometida, passaram. foi mais de 30 anos, pessoal. Pois é. Quem tem paciência de 26 esperar? anos. Quem de nós tem paciência de esperar isso hoje?
A gente quer Entendeu? agora. Ah, não funcionou, deixa eu trocar aqui, deixa eu mudar. Volta macumbinha gospel aqui. Macumbi Fazer outro, agora foi fogo. fazer outro tipo de macumbinha aqui, né? Entendeu? Reconhece, sim. Será que Mas, tem? mas é isso. É esse lugar. Respondi, Ana. Respondeu. Eu entendi que 5 é um número que tem muito a ver com as coisas do alto, né? Profético. Ele é profético. Eu lembro dos 5 peixes, 5 pães. Aí comecei a me lembrar de 5. Teologia bíblica, né? Uhum. Ele Perfeito. tem a ver com a Torá também, né? São 5 livros. Tá cortando um pouco a Ana. Mas é isso, a Ana entendeu sim. Mais alguma pergunta? Alguém que vocês querem comentar alguma coisa? Amanhã eu coloco essa aula lá, tá, pessoal? E o PDF também para vocês terem aí esse estudo. A gente foi um pouco técnico hoje, mas eu tinha que dar essa volta para vocês entenderem um pouco do sangue, um pouco do osso, um pouco. E Leda, você abriu a câmera, pode mandar comentário, Leda. Isso aí. Mas é isso, entendeu? Ô, André, boa noite a Oi, todos aí, boa boa noite, noite. Marco. Só fazendo um comentário, não sei se teria o mesmo raciocínio, mas voltando à questão da epigenética, existem casais, né, que adotam filhos muito novos, né, recém-nascidos praticamente, e no longo desse caminho, né, o filho acaba aparecendo com os pais. Teria alguma coisa a ver com isso? Não Fisicamente ou efetivamente na comportalmente? química, os dois. Os dois? Os dois. De a ponto de você chegar, poxa, mas a criança é a cara do pai. E não tem nada a ver, né? Geneticamente. Marido que fica parecido com a esposa que é parecida com o marido, eles não têm, né? Isso acontece, Casais que prosperam, geralmente eles parecem irmãos, mas que parece irmão, é? Você olha assim e fala, meu Deus, como que é isso? Os dois não têm entendeu? nada. Eu não vou me arriscar, o Marco, assim, a entrar nesse lugar, tá? Eu cravo, assim, a questão da influência dos genes, tá? Mas Uhum. não na Trocar o alteração próprio de DNA. DNA, né, André? No Sim. relacionamento sexual, eles É, trocam é. o DNA, né? Agora, comportamental, que seria a pegada da epigenética, né? Eu tenho exemplos de pessoas que eu conheço que não é do pai, o filho não é do pai, mas a pessoa tem o comportamento, o caráter do pai. Aí já tem, aí Mas explica, né? O ambiente, biologicamente não é. Não é. E aí você fala assim, cara, como pode? Mas aí a gente entende a influência, a né? O poder modelagem, de uma né? influência, né? O poder de um, de Tem, um... A Pode tem falar, modelagem. Gi. André, eu coloco o seguinte, que essa parte de que quando você deseja muito, milagres acontecem, né? E essa questão Sim. de pai e filho, até filho que nem adotado, e até que muitas vezes você vê até a pessoa na rua caminhando com o cachorro, o cara é muito apegado ao cachorro, o cachorro começa a O ficar cachorro parecido com... parece com ele, é. O que Mas eu não posso negar, viu, O Adi, e nem para comportamento você. também do animal, do pet também é copiado, igualzinho a criança, né? O pet também copia o comportamento do dono. O que eu não posso negar, tá? E aí a gente vai entrar dentro da pegada aqui. A semana que vem não faltem que eu vou entrar nisso aqui mais rasgado. Mas vamos lá, eu não posso negar é a questão espiritual. Porque aí, se você considerar espiritualmente, tudo é possível e acontece. E nós estamos nessa busca, nessa pegada para entender a questão espiritual. Estamos Então, assim, vivendo isso, na verdade, né? deixa eu voltar aqui a uma cena aqui, para vocês entenderem. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou deixar vocês aí com esse pensamento aqui. Vamos voltar lá. Cadê? E teve slide, hein? Pelo amor de Deus, fiquei só nos slides hoje. Essa medida que eu trouxe, Ó, está dando trabalho para... aqui. Aqui. Essa imagem aqui, ó, né? Isso aqui é uma transformação. Agora, isso aqui, se você olhar só como uma figura e falar assim, uma imagem, o DNA, não sei o quê, espiritualmente isso aqui muda. Muda.
Principalmente no que nós estamos falando de essência, isso aqui muda drasticamente uma pessoa. A ela ter uma imagem e uma semelhança. Estou falando de identidade, tá, pessoal? Se você entender isso aqui espiritualmente, a sua pergunta, Marco, tem total fundamentação. Entendeu? Porque você vai ter uma imagem e uma semelhança aqui, ó. Aula de identidade. Não falta semana que vem. Mas assim, logicamente, Marco, comportamentalmente, totalmente. Fisicamente, se você considerar espiritualmente. Aí eu acho que espiritualmente acontece sim um milagre. Acontece uma mudança sim, né? Se você analisar aí. Se você identificar quem você é e como esse lugar, né? Sim. Mais alguma Valeu, André. pergunta, Marcão? Não, tamo junto, Obrigado. meu irmão. Tamo junto. Pessoal, quem já foi lá no site lá? Já deram uma fuçada lá no site lá? Entra, dá uma força para nós. Entra no site lá. Entra na comunidade do Telegram lá. Os materiais já estão todos salvos lá. Você pode já pegar lá o material. Não precisa ficar repostando o material. Amanhã eu vou pôr essa aula lá no canal do YouTube e vocês vão ter acesso também. Mas acho que é O isso. Telegram também chama expositório? Porque eu não vi, eu só vi o site. Então, depois que você cadastra lá no site, vai aparecer uma tela. Você quer entrar na comunidade do Telegram? Você, pum, clica lá, tá? Visitei só. Perfeito. Vamos orar então. Agradecer vocês por me aturar até 10 horas da noite. Semana que vem a gente faz a segunda parte desse estudo, tá bom? E espero que vocês gostem um pouco desse novo visual, desse novo modal, que vocês aprendam, né? Mas a gente avançou um pouco mais hoje. Bora! Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por essa caminhada, por esse estudo, onde a gente entendeu uma das dimensões do nosso corpo, que é os ossos, e como isso se dá, como isso a gente pode ter inteligência espiritual desse lugar, e como a gente pode caminhar com essa essência, esse Etzen na nossa vida. À medida que nós entendemos isso, que nós possamos ter clareza de um ato espiritual, de um ato profético, e de como isso é ajustado e como a gente pode usar isso a entender aquilo que tu nos chamou como propósito de vida, a entender aquilo que tu nos estabeleceu como diretrizes para nós seguirmos as nossas vidas, com as nossas identidades, com a nossa clareza de propósito, e que essa noite, tudo isso, Senhor, possa ficar fixado, possa internalizar dentro de nós, e que nós possamos pegar mais uma pecinha para colocar na nossa armadura, para colocar na nossa essência, na nossa identidade, e que a gente não perca essa oportunidade que tu nos dá hoje de crescimento, de sabedoria e de inteligência espiritual nesse lugar. Abençoa a noite de cada um, aqueles que vão ter agora o desfrute, o descanso, e que eles possam estar renovados amanhã por mais um dia de oportunidades e de bênção e de misericórdias que tu tens na nossa vida. É o pedido do meu coração em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Uma ótima noite para vocês. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Até a próxima segunda. Obrigada, Deus te abençoe também, André. Obrigada por Amém. mais uma aula maravilhosa. Tamo junto. Fica com Deus. Até Obrigado, mais, André. Bom pessoal. Boa descanso a noite. todos aí. Bom Bom descanso. descanso.